Glória a Jesus. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Foi fraco, paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Queridos, abram a vossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. O tema, a epígrafe do texto dessa mensagem diz: Ezequias manda abrir o templo. A gente está terminando um ano e começando um outro ano, e geralmente a gente costuma a projetar algumas coisas para o ano vindouro. E já foi dito aqui, e o pastor também falou, que esse ano de 2024 é o ano da colheita. Mas aí ele deixou uma pergunta: o que foi que você plantou? Porque a Bíblia vai dizer que não pode um homem plantar abacaxi e querer colher batata. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se você plantou amor nesse ano que está se passando, está acabando, com certeza 2024 você vai colher muito amor. Se você plantou muita amizade, com certeza esse ano 2024 você vai colher muita amizade. Se você plantou no reino de Deus, bênçãos espirituais vão acontecer abundantemente em tua vida. Mas isso não significa que alguns tropeços não há de acontecer no percurso do caminho. Quando nós estamos em guerra, estamos em batalhas. E todo o exército que foi lá, lutou, batalhou e venceu, mas houve percas. Houve algumas percas, houve algumas baixas, mas ele saiu vencedor. Nós, o exército de Cristo, estamos saindo mais que vencedor em Cristo Jesus. Houve algumas baixas, sim, é natural. Deus, ele fala para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela e vai ao lugar a qual eu te mostrarei. Lá eu te abençoarei, te farei grande. Mas não está escrito na Bíblia o que ele passou no percurso do caminho. Só algumas coisas. Será que ele não teve perca no percurso? Será que ele não chorou no percurso? Será que não deu vontade dele desistir no percurso? Será que ele não se questionou no percurso? Quantas vezes a gente não se deparou, a gente mesmo se questionando: será que eu estou fazendo certo, Senhor? Mesmo você fazendo certo. Mas aqui nesse texto, nós vamos ver um homem que resolveu fazer o que é certo diante de Deus. E durante muito tempo eu acreditei que o filho vai ser aquilo que o pai é. Mas a Bíblia me ensina que nem sempre isso vai acontecer. Porque o pai de Ezequias, Acais, ele fez tudo que era abominável na presença do Senhor. Quando você vai ler o capítulo número 28, vai dizer que ele fez aquilo que era mal perante o Senhor. Deus não se agradou de nada que ele fez aliança com políticos, ele fez aliança com uma nação pagã, ele fez tudo ao contrário diante da vontade de Deus. Diante disso, a ira do Senhor se acendeu contra ele, e tudo de ruim acontecia no reino daquele homem. Muitas percas, muitas mortes, pessoas no cativeiro, porque o homem, ele resolveu fazer tudo ao contrário à vontade de Deus. O seu filho, criado com ele, junto, vendo ele fazer todas aquelas coisas ali, vendo o próprio pai levar os seus filhos para queimar, para oferecer a deuses estranhos, assim como oferta, vendo toda a derrota que acontecia no reino, e ele sabia que ele ia ser o sucessor do seu pai, mas ele coloca em seu coração que ele ia fazer diferente a qual o pai dele fez.
Porque ele sabia que tudo aquilo que o pai dele estava fazendo não agradava a Deus. E ele sabia que tudo que acontecia de errado era a ira de Deus que estava sobre a vida daquele povo. E agora, aos seus 25 anos, ele assume o reinado de Jerusalém. Ele agora é rei de Judá. Ele agora assume. A Bíblia vai dizer que no primeiro ano, que no primeiro mês, ele resolveu abrir as portas do templo. A adoração ao Senhor. Fazer o que é reto diante de Deus. O ano está terminando e um outro ano já está começando. Quem sabe a gente não tem que fazer uma nova avaliação em nossas vidas e ver qual é a reforma que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente faz uma retrospectiva de tantas coisas. De como foi no trabalho, como foi na faculdade, como foi na vizinhança, como foi em casa. E às vezes a gente esquece de fazer uma retrospectiva de como foi a gente na presença de Deus. Como foi que eu servi a Deus no ano de 2023? O que eu fiz para o Senhor no ano de 2023? Para que foi que Deus me chamou? Para que foi que Deus me escolheu? Para que Deus me separou? Tenho feito eu aquilo que é agradável aos olhos do Senhor? Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. E era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental e lhe disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor e nosso Deus, e o deixou, e desviaram o seu rosto do tabernáculo. E o Senhor lhe voltou, e para o Senhor voltou as costas, e também fechou as portas do pórtico, e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto e aos assóbios, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. E agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servir, para ser de seus ministros e queimar incenso. Amém? No primeiro ano, no primeiro mês, ele entende que ele tinha que mudar aquela situação de uma cidade que estava derrotada, desolada, onde os sacerdotes já estavam espalhados, levitas já não estavam mais fazendo as suas funções,
A casa do Senhor estava fechada, apagaram as suas lâmpadas. Já não se adorava mais ao Deus de Israel. Já não se cultuava mais a Deus. O povo chamado, separado e escolhido por Deus, já não fazia mais aquilo que era para fazer, que era adorar a Deus na beleza da sua santidade. Acas, ele fez tudo quanto era ruim, toda aliança ruim Acas fez. Ele colocou deuses estranhos dentro do templo do Senhor. Eles começam a adorar a serpente, aquela serpente a qual o próprio Deus mandou fazer lá no deserto. Uma serpente de bronze, que Deus mandou fazer, tipificando Jesus ali na cruz do Calvário. Porque a serpente mordia o povo e o povo morria. E o povo chega até Moisés e diz: Moisés, fala com Deus, pede para que tire a serpente de nós. Moisés vai lá e ora a Deus. Deus diz: não, eu não vou tirar a serpente, mas faz uma serpente de bronze, coloca ela sobre uma asta, e aquele a qual for mordido pela serpente for lá e olhar para a serpente de bronze, ele será curado. O povo, ele não entendeu que o poder, que a cura, que a restauração, que o milagre, ele vem de Deus. Deus, ele mandou fazer aquilo apenas como um ato de fé para o povo. Mas o povo agora começa a adorar aquela serpente de bronze. E tudo aquilo ali agora começa a ir para o palácio de Deus. Ele começa a adorar todos os tipos de deuses. Até o ponto de fechar as portas do tabernáculo. Já não se adorava mais a Deus. Seu filho Ezequias, ele começa a ver tudo aquilo ali. E eu acredito que ele foi criado, ele foi preparado para assumir o posto do pai. E ele dentro dele, acredito que dentro dele ele já tinha aquilo dentro de si. Ele dizia: quando eu assumir, eu vou mudar todas essas coisas. Eu vou adorar ao Deus de Israel, porque é Ele que pode todas as coisas. É Ele que pode fazer todas as coisas. É Ele que pode nos livrar. É Ele que pode nos salvar. É Ele que pode nos curar. É Ele que pode transformar as nossas vidas. E ele assume. Quando ele assume, a primeira coisa que ele faz, chama os sacerdotes, chama os levitas, coloca eles numa praça e chama a atenção de cada um deles. Vamos nos juntar, vamos nos santificar e vamos santificar a casa do Senhor. Vamos tirar toda a imundícia, vamos reparar, vamos reestruturar, vamos fazer uma reforma. E vamos restabelecer o culto ao Senhor. Vamos restabelecer a adoração ao Deus vivo de Israel. Os sacerdotes, os levitas, eles agora obedecem o chamado do rei. E eles vão para a sua casa, eles congregam, eles se santificam. E agora eles vão até o templo. Eles começam a limpar, eles começam a tirar toda a sujeira que ali estava, todos aqueles deuses estranhos. E eles começam a tirar todas aquelas imundícias e começam a jogar fora. A Bíblia vai dizer que no 8º dia, eles já tinham tirado todas as coisas, todas as imundícias dali. E ele vai até o rei. Tiramos tudo, já limpamos, já colocamos cada coisa em seu lugar. Já estamos preparados para adorar o Senhor. O rei Ezequias agora ele vai lá e ele chama os sacerdotes, chama os levitas de madrugada e vão até o templo oferecer holocausto a Deus, sacrifício a Deus, perdão dos pecados que o povo cometeu. E eles começam sacrificando e adorando, sacrificando e adorando, sacrificando e adorando, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Adorando a Deus, e era uma grande alegria no meio daquele povo em adorar a Deus, em verdadeiramente voltar a ter a presença de Deus nas suas vidas. Eu lembro de um louvor, que ele diz: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Ezequias entendeu que é o tempo de voltar, de chamar a presença de Deus, de invocar a Deus, porque sabe que Deus ele pode fazer todas as coisas. O tempo está se passando, as coisas estão se modernizando,
O evangelho está mudando, mas eu quero dizer algo para vocês: Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. A promessa de Deus ainda está sobre a tua vida. A promessa que Deus fez lá no passado e você questiona que não aconteceu e acredita que não vai acontecer, depende de você. Deus, Ele pode mudar a história da tua vida. Ainda esse ano, falta poucas horas, mas ainda esse ano Ele pode fazer um milagre. Ah, mas não falta muito tempo não para o ano que vem. Ano que vem Ele pode fazer um milagre. Mas você está resolvido? Você tem colocado dentro do seu coração em fazer uma aliança com Deus de Israel? Você está resolvido a reparar as coisas que tem que ser reparadas, a adoração a Deus? Talvez você olhe para mim e diga: não tem nada para reparar em minha vida. Eu tenho tantas coisas para reparar em minha vida. E eu cheguei aqui, eu me ajoelhei e eu falei muito com Deus. Porque eu lembro de quando eu era novo convertido. Eu lembro de quando eu me ajoelhava para orar e eu não falava, eu gritava. E eu achava gostoso aquilo ali, porque eu sentia a presença de Deus perto de mim. Há momentos na nossa vida que a gente se ajoelha para orar e a gente não sente nada. E a gente diz: o céu está de bronze. Mas há momentos que a gente rasga o nosso coração e não as nossas vestes, e a gente não consegue nem verbalizar palavra alguma, assim como Ana, e a gente começa a sentir a presença de Deus do nosso lado, a gente começa a sentir a presença de Deus, e a gente começa a entender que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração, a gente começa a entender que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Esse aqui estava resolvido, ele agora colocou em seu coração abrir as portas do templo, restaurar o culto. Vamos cultuar, vamos adorar a Deus. Ele agora abre a porta do templo. Eles agora começam. Ele foi primeiro com os levitas, com os sacerdotes. Começa a sacrificar, começa a santificar, começa a adorar, começa a orar, começa a adorar, começa a orar, começa a adorar e começa a orar. E a presença de Deus era notória naquele lugar, ao ponto de que chegou a um ponto que todos eles estavam com o rosto em terra, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Aquele povo que já não sentia mais a presença de Deus, eles agora começam a sentir a presença de Deus. E é tão gostoso quando a gente sente a presença de Deus. É tão gostoso quando a gente sente a presença de Deus. A gente chega pesado e a gente sai tão leve. A gente é homem, a gente que é macho, e a gente começa a chorar igual uma criança. Aquele peso, aquela vontade de desistir, a vontade de largar tudo, passa. E a gente entende: Deus está comigo. Porque não é fácil. Situações que nós passamos em nossas vidas, situações tão difíceis, ela muitas vezes quer nos abater de uma forma tão grande, e a gente começa a nos questionar, e a gente quer parar, a gente quer desistir sim. Começamos a questionar: será que Deus está me ouvindo? Será que verdadeiramente Deus, Ele está nesse negócio? Tem um louvor que diz que Deus não rejeita a oração, mas depende muito da oração. Depende muito da oração. Não é qualquer tipo de oração que Deus recebe. Que é isso, presbítero Marcos? Você acha que quando os bandidos vão sair para roubar e ele não ora, não? Você acha que Ana foi a primeira oração dela e Deus atendeu? Porque o texto diz que ela subia todos os anos para adorar. E ela era afligida todos os anos. E era uma mulher atribulada. Mas um dia ela chegou e ela rasgou o seu coração de uma forma tão grande perante Deus, de uma forma tão grandiosa perante o Senhor, e ela não conseguia verbalizar palavra alguma, ela apenas batia os seus lábios, mas na sua mente ela dizia tudo para Deus, o que estava acontecendo com ela e o que ela precisava. A ponto de o sacerdote olhar e dizer: ei, está embriagada. A tua serva não está embriagada. A tua serva é apenas uma mulher atribulada, necessitada de uma intervenção de Deus em sua vida. Aí ele diz: vai em paz e que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. O texto vai dizer que quando ela sai dali, ela não sai com aquela cara triste não.
Ela não sai mais chorando, ela não sai mais com a cara fechada, não. Ela sai alegre, confiando, porque Deus ouviu a sua oração. Ezequias agora, ele começa a sacrificar, começa a orar, começa a santificar e começa a adorar a Deus. E ele agora vai celebrar a festa da Páscoa. A festa da Páscoa são 7 dias. Durante 7 dias fizeram uma grande festa da Páscoa. Mas aí o povo de Israel não conseguiram vir. O povo de Israel chegou, já era tarde. Eles disse: vamos fazer o seguinte, vamos celebrar a Páscoa de novo, mais 7 dias. Foram 14 dias de festa, de celebração a Deus, de adoração a Deus. Porque eles começaram a sentir verdadeiramente a presença de Deus. Os levitas adoravam a Deus em espírito e em verdade. A presença de Deus era notória naquele lugar. O que o seu pai fez ficou no esquecimento, porque agora a glória de Deus estava sobre aquele povo, a glória de Deus estava sobre Jerusalém, e agora Jerusalém, ele não entrava em batalha e perdia mais, ele entrava e ele ganhava, aleluia, glória a Deus. Os inimigos queriam ir, não podia ir, porque a presença de Deus estava com o povo de Deus, com o povo que adorava, com o povo que glorificava, com o povo que se santificava a Deus. 2024 está chegando. Queremos tantas coisas, mas nós precisamos almejar a melhor delas, a presença de Deus em nossas vidas. Porque Ele assume o reino, e quando Ele assume o reino, um reino destruído, você acha que não estava precisando de tantas outras coisas? Mas a primeira coisa foi restabelecer o culto a Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele entendeu que as outras coisas que o reino precisava, depois iam vir, porque o principal é a presença de Deus, o principal é adorar a Deus na beleza da sua santidade, o principal é fazer a vontade de Deus. Que nós possamos ter essa consciência, e que nós possamos fazer um voto com Deus ainda este ano, de que esse ano que 2024 que está chegando, está à porta, que nós vamos mudar a nossa adoração. Que nós vamos procurar fazer diferente. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito e a gente está fazendo pouco. Lembra de Ageu? Ele diz: olha, vós plantais e colheis, e acha que é muito, mas é pouco. Vem trazer a oferta para mim, com um sopro eu dissipei. Ele não aceitou, mas eles estavam achando que estavam fazendo grandes coisas. Temos que fazer uma avaliação das nossas vidas. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que olhar se a outra pessoa está adorando, não. Eu tenho que olhar como eu estou adorando. Eu não tenho que olhar se a outra pessoa está fazendo, não. Eu tenho que olhar se eu estou fazendo. Eu não tenho que olhar se a pessoa está recebendo ou não está recebendo. Eu tenho que olhar que eu necessito da presença de Deus na minha vida. Eu não tenho que olhar para um, eu não tenho que olhar para outro. Eu não tenho que olhar para quem está cantando ou para quem está pregando, não. Eu tenho que olhar para dentro de mim e entender que eu preciso da presença de Deus na minha vida. Não é sobre o outro, é sobre você. Não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Você vai ficar olhando para o outro, você vai deixar de adorar. Você vai ficar olhando para o outro, você vai deixar de receber. Você vai ficar olhando para o outro, vai deixar de sentir a presença de Deus. Olha para você, é entre você e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Sabe aquela coisa? Entre tantas pessoas, a gente vê uma pessoa receber o milagre, mas por que foi ela receber esse milagre? Tu não sabe a intimidade dela com Deus? Tu não sabe o que ela tem falado para o Senhor? Tu não sabe o que ela tem vivido? Tu não sabe o que ela tem chorado? Tu não sabe o quanto ela tem se amargurado? Não entre mim e o outro, entre mim e Deus. Fica de pé. Eu falei que ia terminar de 20 para as 9, falta 10 para as 9, eu vou encerrar agora. Quero agradecer a todos vocês
Que Deus continue abençoando grandemente, ricamente a vida de cada um de vocês. Que as promessas do Senhor se cumpram nas vossas vidas dia após dia. Que a presença do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, no lar de vocês. Que as orações que vocês fizeram este ano, que algumas ainda não foram recebidas, mas que nesse 2024 vocês